Olá, sabe uma coisa curiosa? A gente vive numa época de progresso incrível, né? Mas ao mesmo tempo parece que muita gente anda se sentindo, sei lá, esgotada emocionalmente. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do Augusto Cury para tentar entender essa baita contradição e de quebra investigar o que ele descreve como a mente mais inteligente que já existiu. Pois é, essa é a grande questão, o paradoxo que o livro tenta decifrar. A gente tem mais conforto, mais tecnologia, mais opções de lazer do que qualquer outra geração na história. Então, por que será que tantos de nós estamos lutando contra ansiedade, depressão e uma espécie de descontrole emocional? Bom, a análise começa com um diagnóstico bem forte da nossa sociedade. E o nome que o autor dá para esse nosso momento é, para dizer o mínimo, impactante. Parece chocante, não é? Mas a ideia aqui é que, apesar de toda a riqueza que a gente vê por fora, muitos vivem uma profunda miséria por dentro. Basicamente, mendigando migalhas de prazer, de reconhecimento, de um pouquinho de paz de espírito. E os sintomas disso estão por toda parte, quase como uma epidemia silenciosa. É o bullying nas escolas, o assédio que envenena o ambiente de trabalho, sabe? Aquelas reações explosivas por coisas pequenas. E o mais irônico de tudo, talvez, seja isso. A gente tem uma indústria gigantesca de entretenimento, mas ao mesmo tempo uma geração que nunca se sentiu tão triste. Tá, mas o que explica essa crise toda? O livro apresenta um conceito central que é tipo uma chave para a gente entender por que estamos todos tão exaustos. A resposta, segundo ele, está nessa sigla, GEE, Gasto de Energia Emocional Inútil. Pensa nisso como se fosse um vazamento constante na bateria da nossa mente. A gente gasta nossa energia mais valiosa com coisas que não só não ajudam em nada, como, no fim das contas, nos deixam doentes. E como é que a gente faz isso? Olha, a lista vai soar bem familiar para muita gente, viu? Sofrer por antecipação por problemas que nem aconteceram. Dar um peso enorme para a opinião dos outros. Não aceitar uma crítica ou uma ideia diferente. Aquela necessidade de controlar cada detalhe. Cada um desses hábitos é um ralo de energia. Fica até a pergunta, né? Qual desses ralos está mais aberto na vida de cada um? Certo. Então, se o problema é a má gestão da nossa própria energia, a pergunta lógica é: onde a gente encontra um bom exemplo? Onde é que está um modelo de autocontrole e de inteligência emocional? A primeira ideia que vem à cabeça é olhar para os grandes gênios da humanidade, né? Afinal, se eram tão brilhantes, eles deviam ter o domínio total sobre as próprias mentes. Ou, será que não? E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, a total desconexão entre uma coisa e outra. Fica claro que genialidade intelectual não é, nem de longe, garantia de genialidade emocional. Einstein lutava com traços depressivos. Freud, o pai da psicanálise, não tolerava ser contrariado. Pois é, parece que a gente precisa procurar um tipo diferente de mestre. É exatamente aqui que a análise do Curry se volta para o personagem central do livro, que é proposto não como uma figura religiosa, mas como um caso de estudo em maestria psicológica. O livro, então, se propõe a fazer uma análise da mente de Jesus. Mas, e esse é o ponto-chave, a abordagem não é nada do que se poderia esperar. É fundamental entender isso. A análise não é teológica, é uma análise das ciências humanas. O autor, na prática, submete o personagem a uma série de testes de estresse para avaliar a capacidade dele de gerenciar as emoções sob uma pressão extrema. E que testes foram esses? Imagina só. Primeiro, o estresse físico levado ao limite máximo. Depois, o teste do poder, a chance de ter tudo nas mãos e ainda assim dizer não. E por fim, talvez o mais difícil para o ego humano, a humilhação pública. Em cada um desses cenários, a grande pergunta é: como essa mente reagiu? Essa citação do autor resume perfeitamente a investigação. Pensa bem, diante de tudo que ele viveu, tinha todos os motivos do mundo para desenvolver transtornos psíquicos. A grande questão é, ele conseguiu gerir a própria emoção de uma forma diferente? Só que essa análise de uma figura histórica não é só um exercício intelectual, claro. A verdadeira questão é o que a gente faz com isso. Como é que dá para aplicar esses princípios no dia a dia? O objetivo final é totalmente prático. É pegar essas ferramentas de resiliência, de autocontrole, de digestão da emoção, para a gente sair da plateia e assumir o palco da nossa própria mente, para começar a dirigir um novo roteiro para a nossa vida. Essa ideia é capturada de um jeito muito bonito no poema de abertura do livro. É a capacidade de não apenas suportar a dor, mas de conseguir transformar essa dor em crescimento, de escrever os capítulos mais importantes da nossa história justamente nos dias mais difíceis. E com isso a gente termina com uma reflexão. Depois de tudo isso, a pergunta que fica no ar é a seguinte:
Estamos apenas reagindo aos acontecimentos, meio que no piloto automático? Ou estamos de fato escrevendo conscientemente a nossa própria história? Quem está no controle do roteiro da mente de cada um?